Jovens do nono ano, né? Estamos aí para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam aí estudando bastante. Nós já fizemos uma videoaula sobre o conjunto e vamos dar prosseguimento, né, ao nosso estudo, falando aí da continuação de conjunto, né? Agora nós vamos falar de conjunto numérico, né? Um conjunto numérico. Aí vem o próximo conjunto, que é o conjunto dos racionais. Agora que o senhor bagunçou mesmo, né, professor? Racionais com o quê? É, isso mesmo. Vocês lembram que vocês viram isso lá no sexto ano, de certa forma incubados, de certa forma sem vocês perceberem que vocês já estavam estudando os racionais? Quando você entenda o que é os racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Então, lá no sexto ano, vocês estudaram fração. Se eu estudei fração, então eu estudei o conjunto dos racionais. Então, de certa forma, você não percebe que estudou lá, mas ele era o conjunto dos racionais, né? Você estuda um pedacinho. Agora vocês já estão maduros o suficiente para entender isso. E agora nós vamos falar do conjunto dos racionais. Então, os racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de fração. Outro que você estudou lá no sexto ano. Vocês lembram que vocês estudaram números decimais? Né? Os números decimais têm os exatos e têm as dízimas periódicas e tem aqueles não periódicos. Né? Lá no sexto ano vocês não viram o periódico, mas vocês viram tanto os exatos como os periódicos. E no sétimo ano vocês aprenderam até como se escreve, né, ele na forma de fração, ou a fração geratriz que gerou aquele número decimal. Né? Que você tem a regra do decimal exato, que escreve o número sem a vírgula no numerador, coloca assim, aquele traçozinho de fração, coloca o número 1, conta quantos números tem depois da vírgula, a quantidade de números depois da vírgula é justamente a quantidade de zeros, isso mesmo. Né? Aí você tem justamente os racionais, né, escritos na forma decimal, mas que pode ser escrito na forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é racional. Olha aí, ó, perguntando a respeito de como é que eu escrevo, como é que eu faço para escrever, né, as dízimas periódicas na forma de fração. É muito fácil, né? Você pega a parte não periódica, isso, parte não periódica, é aquilo que não se repete. Junta, cola, bota um ao lado do outro, com a parte periódica, cola um no outro, né? Parte não periódica com periódica. O que é parte periódica mesmo? Isso mesmo é periódica, é aquilo que está se repetindo. Então, você junta a parte não periódica com a não periódica com a periódica e subtrai da não periódica. E coloca onde? Na parte de cima, no numerador. Já no denominador, na parte de baixo, você vai colocar tantos noves quantos forem os números que formam o período. Por exemplo, se for só o número 7 que estivesse repetindo, então só é um algarismo, no 7. Então você vai colocar um 9. Se, por exemplo, for 32, 32, 32, 32, são dois algarismos, então você vai botar 2, 9.
Se for 104, 104, 104, 104, 104, não são 3 algarismos? Então, você vai colocar 3 noves. Se tiver algum número não periódico depois da vírgula, para cada número não periódico depois da vírgula, você coloca um zero para cada algarismo. Né? Então, essa é a regra da dízimas periódica para me achar a fração geratriz. Então, voltando aí, racionais. Por que, professor, que racionais é com a letra Q? Lembra que fração nada mais é do que uma divisão. E lembrando dos termos da divisão, você tem dividendo, divisor, quociente e resto. Ora, dividendo é o número que vai ser dividido. Divisor é quem vai dividir o dividendo. Quociente é o resultado. E o resto é o que sobra. Geralmente, quando a divisão é exata, não sobra resto. Né? Geralmente não. Toda vez que a divisão é exata, não sobra resto. Então, esse quociente é o resultado final. Então, como é uma fração, então o quociente é o resultado final, por isso, racionais é escrito com a letra Q. Q de quê? De quociente, isso mesmo. Então, os racionais são representados pela letra Q, porque vem da palavra quociente, certo? Então, aí é só uma OBSzinha para melhorar aí os ânimos. Então, os racionais é todo número escrito na forma A sobre B, onde o A e o B são números inteiros. E um detalhe importantíssimo: o B não é o denominador, então o denominador de uma fração jamais pode ser zero. Então, por isso que ele bota aí o B diferente de zero, certo? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Exemplos aí que nós temos os decimais finitos, que é a mesma coisa de decimal exato, as dízimas periódicas e as raízes exatas. Então, toda raiz que tem, né, que é uma raiz exata, por exemplo, raiz de 4. Aí, perfeito, rapaz. Raiz de 4 é 2. Então, não é um número inteiro. Então, ele pode ser escrito na forma de fração. Qual é? Basta colocar 1 embaixo, isso mesmo. 2 sobre 1. Então, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, toda raiz quadrada exata, ou raiz cúbica, ou raiz quinta, ou raiz enésima, né? Se tiver raiz exata, então você pode dizer que ele é um número racional, certo? Olha, nós aumentando aí os conjuntos. Os naturais eu já sei que estão dentro dos inteiros. Se você pegar qualquer número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, quer dizer que os racionais, né, eles englobam todo número inteiro, porque todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Então, se os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Como eu represento isso, professor? Já tinha visto que os naturais estavam dentro dos inteiros. Olha, que coisa legal. Então, aí, eu tenho que todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional, certo? Então, os racionais, eles englobam todos os números inteiros. E aí, exemplos aí. O primeiro é a dízima periódica, né? Estes não é um racional, pois possui infinitos algarismos após a vírgula, representado pela reticência. Veja que não há repetição, né? 1, 4, 5, 1, 5, 9, 2, 62. Esse número é muito famoso, né? Se vocês perceberem, o início dele é 3,14. Muito bem, é um número chamado o quê? Pi, isso mesmo.
Então, é um número muito famoso. Ele serve aí para determinar o comprimento da circunferência, a área da circunferência. Né? Lembrando que o comprimento da circunferência é 2πr, a área da circunferência é πr ao quadrado. Né? Então, π ele vale aproximadamente 3,14. Né? E ele continua, ele é um número que não faz parte dos racionais. Já todo número que é decimal exato, eu tenho o exemplo aí do 2,252 milésimos, este é um número racional, pois possui infinitos algarismos após a vírgula. E o outro aqui, 2,25, 25, 25. Esse 25 é a parte periódica, é aquilo que está se repetindo. Então, toda dízima periódica, ele é racional, certo? Então, quando não há parte periódica, não é racional. Quando tem uma finita quantidade de números depois da vírgula, racional. Quando é periódico, racional, certo? Então, os dois de baixo aí são racionais, já o de cima não é racional. Ora, se ele não é racional, então ele vai pertencer a outro conjunto.